Que passeia no fogo com você, ele faz tudo aquilo que o homem não pode fazer. Ele é a rocha firme, inabalável, não há nada comparável como o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia! Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Oração. Deus seja louvado para mais esse culto poderoso, culto do Reino de Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, mas que bom receber vocês aqui para mais essa celebração desse culto maravilhoso em honra, glória e louvor ao Senhor. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus é santo e fonte de toda santidade. Deus é sábio e fonte de toda sabedoria, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E Deus é todo poderoso. Por isso, esse Deus merece a nossa honra, a nossa glória, a nossa devoção. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje vou te falar o assunto de hoje. Hoje nós vamos fazer o seguinte: vamos falar do Mar Vermelho, da passagem, da travessia do Mar Vermelho. Porque tem muita gente que até hoje não acredita que o Mar Vermelho abriu para o povo de Israel passar. Eu vou te contar como é que foi, só que eu vou te contar na minha versão, para você entender. Você vai começar a acreditar quando ouvir na versão do Superari, do profeta Arionito Superari. É que na versão do profeta Moisés tem gente que não acredita. Na versão do profeta Arionito Superari, todo mundo vai acreditar. Porque eu vou te falar a verdade. Ó, deixa eu te falar, mas daqui a pouquinho, depois que nós fazer a oração, vamos fazer aquela oração maravilhosa. Vocês sabem que eu gosto de fazer oração. É o seguinte: aquela oração começou quando um dos discípulos, você sabe que teve um dos discípulos de Jesus que chegou para Jesus e falou assim: mestre, nos ensina a orar, nos ensina a rezar, assim como João Batista ensinou a seus discípulos. Aí Jesus Cristo, com aquele coração grande, aquele coração enorme que ele tinha, não aguentou, olhou para o discípulo e falou: mas você sabe que esse Jesus, é esse Jesus maravilhoso. Esse Jesus era muito milagroso. E ele quer fazer um milagre. Eu quero te contar isso primeiro. Ele quer fazer um milagre na sua vida hoje. Hoje, não deixa para amanhã não. É hoje. Só que precisa de uma coisa. Você tem que fazer só uma coisa. Você tem que falar para ele qual milagre você quer que ele faz na sua vida. Ah, mas ele já não sabe do pensamento da gente, de tudo. Por que tem que falar, filho de Deus? Não, é o seguinte. Você vai ter que falar porque ele quer ouvir da sua boca o que você quer dele. Porque você sabe o seguinte: houve uma vez que tinha um enfermo, um paralítico, na verdade cego, mas não era paralítico, corrigindo, cego. Um cego que estava lá e Jesus foi passando. Jesus foi passando com aquela multidão enorme, tinha uma enorme multidão. E no meio daquela multidão, Jesus foi passando, estava com seus discípulos. E tinha um cego que estava ali encostado no lugar e começou a ver aquela movimentação, aquele baque-baque, vuque-vuque. Ele procurou: mas o que está acontecendo? O que é isso? Aí alguém falou para ele assim: não, é Jesus que está passando, você nunca ouviu falar de Jesus? Não, é Jesus, é? Não, eu quero falar com ele. Não, você não pode falar com ele, ele está lá na multidão, lá na frente já, você não vai falar com ele não. Aí ele falou, não aguentou, ele falou assim: ô Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Aí ele bradou mesmo: Jesus, filho de Davi! Jesus ouviu ele, voltou lá onde estava o cego. Jesus já sabia que ele estava cego, já sabia que ele queria ser curado, que ele queria ver. Mas Jesus chegou para o cego assim, parece até piada, né? Jesus, sabendo de tudo, chegou para o cego assim: o que você quer que eu faça para você? O que você quer? Aí o cego: eu quero ver, eu quero enxergar. Aí Jesus falou: seja feito conforme a tua fé. Você está me entendendo por que você tem que falar? Jesus quer ouvir você falar. Jesus já sabe, mas ele quer ouvir você falar. Que é até engraçado, igual nessa passagem aí. Ele já sabia, o cego estava lá cego, não via nada, um palmo diante de si. Mas Jesus chegou e ainda procurou: o que você quer que eu faça por você?
É desse jeitinho. Vocês me entenderam, né? Agora é o seguinte, eu vou te contar uma coisa que aconteceu, que uma vez Jesus, você sabe que Jesus é milagroso mesmo, não é qualquer Jesus não. Jesus transformou o vinho, aliás, a água em vinho. Transformou. Tem gente que não acredita também nisso até hoje. Você sabe por que tem gente que não acredita? Fala, não, mas eu vim para beber, a pessoa vai se embriagar. Jesus não fez isso não. Não é meu Jesus não. Jesus fez isso. Você sabe por quê? O vinho simboliza a alegria, festividade. E Jesus estava nas bodas de Canaã. Nas bodas de Canaã, que era um casamento. E ali nas bodas de Canaã, o vinho tinha acabado. Acabou o vinho. A Maria chegou para Jesus e falou, dá um jeito, falou, dá um jeito aí, porque acabou o vinho, a festa não pode parar agora, está no começo da festa. Aí Jesus, não, mulher, não chegou a minha hora não. Mas aí, como ela insistiu, ele falou, traz, manda os talheres encher essas talhas de água aí. Encheram as talhas de água, tudo água, encheu, bem cheio. Aí Jesus foi lá e transformou aquela água toda em vinho. Era água, passou a ser vinho. E um vinho não é qualquer vinho não, porque o milagre de Jesus podia ser provado. Porque Jesus, depois que Jesus fez o milagre, falou, leva para o provador. O provador foi provar aquele vinho, e maior que o provador fez assim, ó. Mas esse é o melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida. Muitos servem o melhor vinho no começo e depois no final já está todo mundo embriagado, serve o pior vinho. Mas você não. Você deixou o melhor vinho para o final. Tanto que a qualidade do milagre de Jesus verdadeiro. Agora eu tenho uma pergunta para você, porque eu tenho uma curiosidade. Você aí que alega fazer milagre, o seu milagre pode ser provado igual o milagre de Jesus? Eu quero provar o seu milagre. Se você alegar, por exemplo, eu transformo o pão no corpo e sangue de Cristo, o pão e o vinho. Eu quero DNA do pão e do vinho, para ver se é verdade. Porque o milagre de Jesus podia ser provado, né? O seu tem que ser. Se o seu é verdadeiro, se tem presença real, tem que poder ser provado. Se não é lorota, eu não acredito. Não, se não puder ser provado, porque o de Jesus podia ser provado. Outro milagre de Jesus, que Jesus mandou ser provado. Quando Jesus curou aqueles... Vocês já viram falar daquela passagem dos 10 leprosos? Tem uma passagem que fala dos 10 leprosos. Quando Jesus curou os 10 leprosos, era 10 leprosos. Jesus curou e falou para eles, vai e apresenta ao sacerdote. E o sacerdote vai examinar vocês e constatar que vocês foram curados, que estão limpos, e declarar vocês limpos, puros, e reintegrar a sociedade. Porque naquela época eram os sacerdotes que examinavam esses casos de lepra, essas coisas, e declaravam se estava curado ou se não estava. E se não tivesse, tinha que ficar excluído da sociedade. Vai! E aí eles foram. Mas naquela caminhada que eles foram indo para ir ao sacerdote, todo mundo foi sendo curado. Um foi curado. Ui, tô curado, a lepra sumiu. O outro, e a minha também. E assim foi, os 10. Mas só que um teve uma ideia. Voltou para trás, deu meia volta, voltou para trás. Foi lá agradecer Jesus. Chegou em Jesus, agradeceu, louvou a Deus e agradeceu pelo milagre que estava curado. Aí Jesus olhou assim e falou, mas não foram 10 os que foram curados? Porque só um voltou, só um samaritano voltou para agradecer Jesus. Olha a importância do agradecimento. Tem gente que acha que não precisa agradecer. Não, agradecer não, se agradecer não dá certo. Mas Jesus cobrou agradecimento. Mas aí então, foram curados os 10. E agora, você já está convencido? Eu já posso pedir exame de DNA do seu milagre, que você alegra fazer? Pode? Eu quero saber, porque eu estou curioso, eu quero saber se esse milagre seu é verdadeiro. Aquele pastor que fala assim, não, hoje é o dia da cura dos enfermos, vem todo mundo, que vai ser todo mundo curado e isso.
Mas aí primeiro você passa aqui e faz a oferta ali, ó. Você tem que ofertar, você tem que ser generoso. Oferta lá. Aí você vai lá e oferta. Aí um sai, eu fui curado, o outro também. Aí tem um que ficou calado. Mas você não foi curado? Não, eu tô com dor aqui ainda. Mas não, você tem que falar que foi curado pra você ser curado. Aí ele, não, eu fui curado. Aí chega em casa, nenhum deles não foi curado. Chega em casa, tá, ai, ui. Aí pro SUS. Aí vai pro SUS, vai supercarregar o SUS que já tá supercarregado. Amado irmão, não, agora para acabar com esse negócio desses milagres falsos, não estou falando que não existe milagre verdadeiro não, mas a maioria desses milagres, desses depoimentos falsos que você vê por aí, é só lorota, só representação teatral. Por isso que eu estou te abrindo o olho. A maioria é representação teatral. Se eu pedir o comprovante, comprovar que esse milagre é verdadeiro, não, isso é milagre. Milagre não pode ser provado, não. Milagre não. Mas os de Jesus podia ser provado. Eu quero prova do seu. Não quero nem saber. Quero prova e quero prova já. Mas aí vamos continuar com a história. Porque esse Jesus é maravilhoso demais. Nós temos que falar mais de Jesus. Porque Jesus é bom. Aí esse Jesus milagroso que saía fazendo milagre, um dia ele inventou nada, na verdade ele se compadeceu daquele povo que sofria e foi alimentar o povo. Mas acontece que ali tinha uma multidão muito grande. Jesus tinha feito toda uma pregação para o povo e tudo, ensinado, com os ensinamentos de Jesus ensinava com autoridade, porque Jesus tinha autoridade. Aí ele ensinava, depois daqueles ensinamentos todos, Jesus pegou e falou assim, não, esse povo sofrido, cansado, esse povo está com fome, fala para os discípulos, vai alimentar o povo. Os discípulos, não, como é que nós vamos alimentar esse povo todo? Nós não tem pão, não tem vinho, como é que nós vamos alimentar? Você quer que nós vá lá na vendinha lá da cidade comprar? Mas o dinheiro também não dá não. Aí Jesus falou, não, calma. Manda esse povo todo assentar na relva aí, assentar no gramado. O que vocês têm aí? Aí um chegou lá, não, nós temos que dois pães, 3 peixinhos, por aí. Nós temos isso aqui só. Aí Jesus falou, tá, tudo bem, traz aqui. Aí levaram para Jesus fez lá, te rendo graça, Pai. E fez toda aquela multiplicação do pão e do peixe, e multiplicou aquele pão, aquele peixe, que aí ele foi pegando e colocando num cesto para um, num cesto para outro, entregando para os apóstolos. Vai distribuir para o povo. Nem sei de onde apareceu esse cesto aí não, mas apareceu. Aí colocaram no cesto, distribuiu para todo mundo. Todo mundo comeu, alimentou e ficou satisfeito, saciado. E olha que ainda desse milagre ainda sobraram 12 cestos. Só da sobra que o pessoal alimentou. Olha que milagre, como é que é o milagre de Jesus? E nem te falo nada. Que depois disso tudo, ele mandou os discípulos de barco. Vai atravessar o mar da Galileia, vai de barco. Depois eu alcanço vocês. Vou dar uma frecha aqui, eu alcanço vocês. Eu estou resumindo as histórias aí, mas é bíblico. Esse negócio de dar uma frecha aí foi eu que coloquei. Glória a Deus, aleluia. Aí é o seguinte, aí eles foram na frente de barco. Jesus ficou para trás, subiu para o monte, foi orar. Depois lá pela madrugada, por aí, Deus foi caminhando sobre as águas. Tem gente que não acredita que Jesus caminhou sobre as águas. Mas está escrito na Bíblia, e eu acredito. Eu sei que Jesus tem poder para isso. Foi caminhando sobre as águas. Inclusive eu vou voar. Eu acredito tanto que eu não aceito só caminhar sobre as águas, não. Eu quero voar, igual o super-homem. Você vai ver o superaria igual o super-homem, feito uma bala. Quem passou por aí? Foi um avião? Um pássaro? Não, foi o superaria aí, ó. O pessoal já está acostumado com o superaria voando por aí mesmo. Ele é meio voador assim mesmo. Brincadeira, pessoal. Glória a Deus, aleluia. Aí é o seguinte, vamos continuar com a história bíblica aqui, né? Que é na Bíblia. Acompanhamento. Aí o que acontece? Chegou lá, Jesus chegando perto do barco, aquele vendaval assim, soprando, aquelas ondas, batendo contra o barquinho.
Os discípulos olhou assim lá de longe, falou: quem é? Que é isso? É fantasma? O que é? Ficaram tudo com medo. É fantasma? O que é? Que lá vem? Aí Jesus falou: não, calma, gente, sou eu. É Jesus, eu que estou chegando. Aí tinha um mais espertinho lá no bar. Aquele mais espertinho assim, olhou lá, falou: senhor, é o senhor mesmo? Se é o senhor, fala pra mim aí, caminhando nas águas aí que eu vou. Aí Jesus olhou assim e falou: então vem Pedro, vem caminhar nas águas. Vem comigo. Aí Pedro olhou assim na água, pôs o pezinho assim, ó, que ele chegou, pôs o pezinho, chegou para estar firme, dá pra mim. E começou, e não é que Pedro começou a caminhar nas águas mesmo? Foi caminhando, mas quando chegou mais na frente, que ele sentiu aquele ventinho passando por ele assim, ele... socorro, Senhor, que eu tô afogando, eu não sei nadar, socorro. Aí Jesus não aguentou, Jesus veio, pegou na mão dele, acudiu Pedro, levou, colocou lá no barquinho, mas aí Jesus deu uma dura nele, porque não tem jeito. E Jesus falou: olha, Pedro, fortalece essa tua fé, homem de pouca fé, porque tu duvidaste. Porque Pedro afogou, porque duvidou. Foi assim que Pedro afundou nas águas. Aí surgiu a casa de oração, Deus seja louvado. Igreja evangélica, espírita, católica, renovada. A união da cristandade, a união da fé. É porque essa aqui é a igreja unida, a união. Aí surgiu, inclusive Jesus já tinha profetizado. Teve uma outra passagem que quando Jesus ensinava os seus discípulos, Jesus diz assim, ó. Jesus os ensinava: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Marcos 11:17. Aí foi assim que surgiu agora. Inclusive, a igreja de Deus já está registrada, tem CNPJ, tem estatuto, está apta ao funcionamento, legalizada. Aí acontece o seguinte, então aí depois que o Pedro naufragou, surgiu a casa de oração. Vamos contar outra história. Houve outro dia que Jesus ensinou orar. Ele ensinou a forma correta de orar. Interessante que tem muita gente que não faz, prefere fazer diferente, rezar para a mãe, para a ave, para santo, mas não quer rezar igual Jesus ensinou. Sendo que Jesus ensinou, tá lá, eu vou até te falar o versículo aqui, para você não duvidar do profeta, do Filho de Deus, Dionísio Superarim. Se você quiser conferir na tua Bíblia, tá lá assim, ó. Mateus 6, 5 ao 15. Mateus 6, 5 ao 15. Em Mateus 6, 5 ao 15, Jesus ensina a forma correta de orar. Porque Jesus, com aquele coração grande, depois que o discípulo procurou para ele, nos ensina a orar, nos ensina a rezar, assim como João Batista ensinou para os seus discípulos. Aí Jesus falou assim, ó, quando for orar, presta atenção como é que Jesus ensinou, para você não cair em ensinamento de homens por aí não. É o seguinte, Jesus falou: quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, e ali em segredo o Pai te ouvirá. Não faça igual os hipócritas, os marianos, que querem ser ouvidos, vistos nas praças, nas esquinas, orando, para se engrandecer, que querem, que fica com aquelas vãs repetições de palavra, fica repetindo aquela ladainha toda a vida. Não. Você vai direto ao Pai, de coração sincero, verdadeiro diante de Deus. Não importa o jeito que você está, como é que você está, não importa. Você estando de coração sincero e verdadeiro, chega diante de Deus e fala: Pai, nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Foi assim que Jesus ensinou. Olha que maravilha. Eu aprendi com ele. Glória a Deus, aleluia. Você aprendeu também? Que bom para você que aprendeu. Para quem não aprendeu ainda, aprende, ainda dá tempo de aprender.
Foi assim que Jesus se ensinou. Não sejam desobedientes, não vai fazer esse negócio diferente. É assim que ele ensinou, é assim que funciona. Agora eu vou te falar uma coisa. Vamos falar da passagem do Mar Vermelho. É mais história, só que agora vem Moisés. Agora é Moisés. Mas você sabe que, toda a escritura, eu quero dizer o seguinte, toda a escritura, a Sagrada Escritura, aponta para Jesus. Mesmo quando nós vamos para o Velho Testamento, que vamos falar de Moisés, tudo aponta para Jesus, porque Jesus é o centro da espiritualidade, ele que é o centro. Aí o seguinte, você sabe que o povo de Israel passou por uma temporada meio difícil lá no Egito, porque ele estava lá no Egito, e lá no Egito eles tinham que trabalhar como escravo. Depois que quando José estava lá no Egito, não, era tudo maravilha para o povo de Israel. Mas depois que José partiu, que mudou de faraó, já era outro faraó mais, esse faraó já nem lembrava de José mais, escravizaram o povo de Israel. E aquele povo de Israel estava numa vida sofrida lá. Mas Deus, Senhor Javé, como Deus é bom, ele ouviu o sofrimento daquele povo e levantou Moisés para libertar o povo. Olha que interessante. Levantou Moisés para libertar o povo. E Moisés foi libertar o povo. Acontece depois daqueles milagres todos que Deus fez através de Moisés, aquelas pragas, 7 pragas que afligiu o Egito, eles saíram. O faraó deixou eles sair e foram caminhando por terra. Por fim, pararam em frente ao Mar Vermelho. Só que Deus colocou no coração do faraó para ele mudar de ideia e perseguir os israelitas. Porque vocês podem achar que não foi Deus, mas foi. Aquele povo, depois de 400 anos, se liga na interpretação do Filho de Deus, do profeta Superari. Aquele povo, depois de 400 anos de escravidão, olha que 400 anos de escravidão não é mole não, não ia conseguir atravessar aquele mar se não tivesse um incentivo. Ia ficar com medo do mar fechar na cabeça deles, ia querer correr para trás. Aí Deus fez o seguinte, incitou o faraó a perseguir o povo. A hora que o faraó já estava quase chegando, quase alcançando o povo, lá beirando o mar, e o povo beirando o mar. E aí Deus conversou com Moisés de braço estendido, abriu o Mar Vermelho. Tem gente que não acredita, mas abriu. Acontece que aquele vento que batia das águas para lá e para cá, aquele vento abriu. Na verdade foi o poder de Deus, mas colocou Moisés como instrumento, de cajado estendido na mão. Agora eu vou te contar um segredo que não está escrito na Bíblia, mas eu sei disso pela revelação divina, pelo Espírito Santo. Como que o mar abriu? Vocês acham que o mar abriu? Vamos supor, o povo estava aqui e queria atravessar o mar. Vocês acham que o mar foi abrindo daqui para lá, até chegar no final e abriu por completo e o povo atravessou? Ou o mar veio abrindo lá do outro lado, da onde não estava o povo, até chegar no povo? Responde para mim. Vou te contar porque Deus já me revelou isso. O mar abriu de lá para cá. Ao contrário do que muitos pensam, ele não abriu daqui para lá, da onde estava o povo para lá. Inclusive eu já vi isso em filmes, ele abrindo daqui para lá, mas não. O mar abriu de trás para frente. Abriu de lá, aonde não estava o povo, ele começou a abrir de lá e veio abrindo até chegar no povo. Quando ele abriu por completo, ele já estava completamente aberto quando ele chegou no povo, porque ele abriu de trás para frente. Aí o faraó chegando já, o faraó já estava chegando. Quando o faraó estava chegando perto de pegar o povo já estava avistando, já estava ouvindo o som dos cavalos, as carruagens, o faraó vindo. Aí Deus bradou lá do céu, corre moçada, que o faraó vem vindo. Aí não deu outra, aquele povo todo saiu correndo, atravessou o mar a pé enxuto. Quando eles assustou, já estava lá do outro lado do mar. E já chegou logo em seguida, o faraó também chegou com aqueles soldados todos, as carruagens, e entrou atrás no mar também, na pegar esse povo. E quando entrou no mar, aí sim, aí o mar veio,
as duas paredes do mar que estavam abertas, abriu em parede, assim, ó, os paredão d'água, veio, fechou, engoliu aquelas carruagens, o faraó, todo mundo. E aí, já era para aquele povo do faraó. Deus libertou o povo de Israel. Ele tem muito mais história, mas depois eu conto essa história outra hora. Vamos ficar por aí na travessia do Mar Vermelho, vamos para a Santa Ceia. Foi assim que aconteceu, você pode acreditar. Aconteceu a travessia do Mar Vermelho. Pesquisa. Bom, como é que você vai pesquisar? Não tem, até na Bíblia não fala esses detalhes. Os filmes mostram o contrário, os filmes mostram abrindo daqui para lá. Mas eu te dou certeza, ele abriu de trás para frente. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus liberta o seu povo. Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, vamos para a Santa Ceia? Mas antes da Santa Ceia, eu quero ler uma mensagem para você. Não, eu quero ler uma mensagem para você, que eu senti no coração que eu tenho uma mensagem para você. Aí eu quero falar o seguinte. Ó, você sabe que na Bíblia, lá em Romanos, está escrito assim: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Fala nisso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ama a Deus? Ama? Mas que bom! Então lembre-se de uma coisa, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, pensando dessa forma, veja essa mensagem. Você já se perguntou por que Deus permite certas lutas? Por que Deus permite certas lutas? Porque na tua vida, às vezes, você tem passado por lutas, às vezes por dificuldades. Por que Deus permite certas lutas, certas dificuldades? Porque muitas vezes Deus usa a luta para nos aproximar dele. Aí explicado. Porque muitas vezes Deus usa a luta, a nossa luta, a sua luta, para te aproximar dele. Porque às vezes quando está só naquela alegria, naquele bem bom, você nem lembra de Deus, você nem pensa em Deus, você fica distante. Aí Jesus sente aquela vontade, quer você perto dele. Aí ele permite, não que ele faz, não é ele que faz, mas ele permite você passar por algumas dificuldades, alguns problemas, para ver se você lembra dele. Se às vezes vai se achegar a ele, mesmo nesses momentos. E aí você pode lembrar de uma coisa, fala, amor, mas isso aqui tá ruim demais, eu não estou gostando dessa situação que eu estou passando, como é que faz? Vai se achegar a Deus. E lembra de uma coisa, o que é que está escrito na Bíblia que eu acabei de citar? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo naquelas coisas que você pensa assim, puxa, mas isso é mal, é ruim demais da conta. Tem proveito para aqueles que amam a Deus. Pode ter certeza que vai ter, nem que seja um aprendizado, um crescimento espiritual. Alguma coisa tem nessa dificuldade que você está passando, nesse problema que você está sofrendo, que vai tirar proveito para o bem de você mesmo, para o seu bem. Pode ter certeza. Outra hora é o seguinte, imagina o seguinte, agora é uma história ilustrativa só para você entender um pouquinho. Você vai atravessando a rua assim, quando é fé você tropeçou numa pedrinha, caiu lá na frente. Em seguida passou um carro com tudo, por você. Você fala, puxa, que tropeção, ai meu dedo. Ué, foi esse tropeção aí que você deu que te livrou do carro te atropelar, ué, te levar. Porque se você tivesse ficado lá meio devagarzinho do jeito que você estava, sem esse tropeção aí, o carro tinha bruto. Mas aí como você levou esse tropeçãozinho aí, caiu lá na frente, o carro passou atrás de você, você ficou livre lá na frente. Só foi um ralãozinho aí, o dedo doendo um pouquinho. Mas é isso que eu tô te falando, foi um mal que veio pro bem, te salvou. Tem males que vêm para bem, presta atenção no que eu tô te falando, porque eu já fiz essa experiência. Na verdade não fiz, eu já observei isso e vi que é verdade. Tem coisas que na minha vida às vezes aconteceu, eu falei, mas isso é ruim. Nossa, meu Deus, socorre, o que é isso? O que está acontecendo? Aí quando chega mais na frente um pouquinho, que você observa, você olha para trás e fala, puxa, ainda bem que aconteceu aquilo, me salvou.
Aquilo que você estava achando sofrido demais, ruim, você fala, aquilo foi bom. Me salvou daquela outra situação que era pior. Dos males o menor. Glória a Deus. Vamos para Santa Ceia. Vamos para Santa Ceia, já te passei a mensagem. É o seguinte, meu amado irmão, você sabe que aquele Jesus maravilhoso, aquele Jesus perfeito, aquele Jesus milagroso, aquele Jesus que quer fazer um milagre hoje na tua vida, ele quer fazer. Por isso você vai falar de novo. Se você não falou aquela hora, você vai falar qual milagre você quer que Jesus faz na tua vida. Porque ele já está passando e está realizando milagre. Não vai perder o bonde. Glória a Deus, aleluia. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Façamos um momento de silêncio para participarmos alegremente da Santa Ceia, porque a mesa já está posta, a mesa já está posta. Venham todos participar do banquete, desse banquete celestial. Glória a Deus, aleluia. Ele é o quarto homem da fornalha que passeia no fogo com você. Ele faz tudo aquilo que o homem não pode fazer. Ele é a rocha firme, inabalável, não há nada comparável com o nosso Deus. Ele faz impossível quando não há mais possível. É o nosso guerreiro forte e infalível. Vai entrar nessa peleja, guerrear com você. Ele entra onde o homem não pode ver. Essa causa não é sua, pode acreditar. Quem guerreia por você é Jeová. Igual a ele não há. Ele é o quarto homem da fornalha que passeia no fogo com você. Ele faz tudo aquilo que o homem não pode fazer. Ele é a rocha firme, inabalável, não há nada comparável como o nosso Deus. Ele é o quarto homem da fornalha que passeia no fogo com você. Ele faz tudo aquilo que o homem não pode fazer. Ele é a rocha firme, inabalável, não há nada comparável como o nosso Deus. Ele é. Glória a Deus, aleluia. Alimentados com o pão da vida, fortificados com esse alimento maravilhoso, o maná, o próprio Cristo que desceu do céu. Sigamos firmes para mais uma jornada, mais uma caminhada com Cristo, porque é caminhando com Cristo nas estradas da vida, sucesso, prosperidade, bênção sobre bênçãos, é só alegria, sorria que a vida é bela. Obrigado, Deus, por mais esse dia maravilhoso, esse dia de culto, esse dia de felicidade, esse dia de sucesso, esse dia de vitória. Obrigado, Pai. Te amo, ó Deus bom e todo-glorioso. Meu amado irmão, minha amada irmã, agora é o seguinte, eu quero te desejar a paz. Porque você vai receber a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz do Senhor, a paz do Filho de Deus, Arionide Superari.
receba a minha paz. Em nome de Jesus. Amém? Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero falar uma coisa séria com você. Você já pensou em contribuir com esta obra, com essa obra de evangelização? Se você sentir no coração e tiver o desejo de contribuir voluntariamente com essa obra, com esta igreja, a Casa de Oração Deus Seja Louvado, você pode contribuir com a igreja pelo CNPJ. O CNPJ da igreja e o Pix, porque o CNPJ é o Pix. O Pix da igreja então é 65 284 891 0001 tracinho 03. Repetindo, 65, aí a CNPJ, 65 284. Vou começar do começo. Vou começar porque esse CNPJ aqui é novo e agora que eu estou aprendendo ele também. Mas vou te falar compassadamente agora, você não vai errar. Pode fazer o Pix à vontade. Esse é o número do Pix. 65.284.789/0001 tracinho no meio 03. Esse é o Pix Banco Cora, em nome da Casa de Oração Deus Seja Louvado. A hora que você digitar esse Pix, vai sair lá, Casa de Oração Deus Seja Louvado. É essa mesmo que você vai contribuir e ajudar nessa obra, porque esta igreja precisa da tua ajuda. Essa igreja está iniciando agora, está devidamente registrada com estatuto e com CNPJ e apta a evoluir, a crescer, e precisa da tua ajuda para esse crescimento da igreja. Entendidos? Meu amado irmão, minha amada irmã, agora eu quero te dar a bênção final. Mas antes da bênção da final, eu quero que você fale uma frase comigo. Porque eu quero te ver positivo. Não, eu quero te ver positivo. Não quero te ver assim de cabeça baixa, não. Eu quero te ver alegre, sorridente e positivo. E pensando positivo. Eu quero ver você pensando tão positivo que você vai falar assim, não, eu vou fazer isso e vou fazer, e já começa a fazer e vai e faz. Você sabe que eu estou num estágio que, olha, eu já não sou um homem de pouquinha idade não, mas dessa idade que eu ainda estou disposto a aprender, a aprimorar e a fazer as coisas acontecer na minha vida. Você sabe que eu comecei uma faculdade, agora eu virei universitário. Eu estou contando isso para vocês inspirar vocês a querer aprender também, porque tem gente que fala, não, eu já estou muito velho, dessa idade eu não vou fazer mais nada não. Olha, eu tenho mais de 50 anos, não vou te falar não, pra você não achar que eu sou velho. Sou novo, sou universitário. Dessa idade eu falei, quer saber, eu vou fazer uma universidade, vou fazer uma faculdade. Aí eu comecei, já matriculei, já estou fazendo, respondendo trabalho de prova já. Aí estou fazendo faculdade. Adivinha que curso que eu escolhi? Na verdade foi aquele lá de cima que escolheu para mim. Foi bem uma escolha minha não, mas faz sentido com a obra que eu estou. Qual curso que eu estou fazendo? Adivinha? Eu vou dar um tempinho, comenta aí nos comentários. Qual curso o profeta, o Filho de Deus, Superari está fazendo? Curso universitário. Você acha que é esse? Não, eu vou te falar agora qual o curso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um curso de bacharelado em teologia. Daqui a pouco vocês vão ver um bacharel em teologia. Um teólogo. Porque agora eu já estou estudando, já estou fazendo exercício, fazendo trabalho. Tá corrido, mas vou chegar lá no fim, vocês vão ver. Falar, pegou diploma. Glória a Deus, aleluia. Eu tô falando isso não é para se gabar, para nada não, para mostrar que dá para você fazer também. Se eu com esta idade me inclinei e dispus a fazer, a aprender mais, a aprimorar, nem vou te falar outras coisas que eu tô aprendendo. Tô aprendendo a editar vídeo, usar a tecnologia a meu favor. Tem um tal de CapCut aí, que é ideal para editar vídeo. Tô aprendendo a fazer isso também.
A hora que vocês veem assim, eu dar um zoom no vídeo, assim, ó, zoom, zoom. É porque eu tô aprendendo esse negócio aí, ó. Glória a Deus, aleluia. Você vai falar, uxe, o cara apareceu meio feito mágico assim, o que que tá acontecendo? Tá bebo! Aí você fala, não, é porque tá aprendendo a fazer, editar vídeo. Aí é o seguinte, tem que aprender, eu tô aprendendo muita coisa. Não vou te contar que eu tô aprendendo investimentos também não. Superaria investidor. Aprendendo a fazer investimento na bolsa de valor. Já tem uns anos que eu tô aprendendo, mas eu chego lá ainda. Glória a Deus, aleluia. Porque tem gente que acha que é mágico. Não, você começa hoje, amanhã você já sabe de tudo. Não é bem assim não. Eu estou fazendo experiência própria. Tem algumas coisas que demoram uns anos para você aprender. É igual a faculdade. A faculdade você acha que é um ano só? 2? Não, meu. Vai estudar um pouquinho aí. O profeta vai estudar um pouquinho mesmo. Aí vamos continuar. Chega. Vamos continuar, vamos falar a frase que eu quero que você fale. Ó, eu quero que você fale a seguinte. Abra a boquinha, meu amado irmão, minha amada irmã. Abra a boquinha e coloca na tua mente assim, ó. Pensamento positivo, pensamento poderoso. Dia e noite eu estou sendo ajudado em todos os meus interesses. Em todos os meus interesses. Obrigado, Pai, pela essa boa ajuda. Obrigado. Pensamento positivo, é isso que vai te fazer crescer na vida. Agradece também. Agradecimento, pensamento positivo e o amor do Pai, a graça do Filho e a união do Espírito Santo esteja com todos vocês. Ide em paz e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo te ama, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu também te amo. Sinta o amor de Deus na tua vida. Ui! Beijo do Filho de Deus. Ele é